Boa tarde, amigos internautas. Segunda-feira, dia 5 de maio, a gente está começando mais uma Web TV de Esportes ao vivo aqui da redação do Jornal NH. Eu sou o André Reck, está ao meu lado o João Linden e a gente vai conversar um pouquinho aí, né, João, sobre o que rolou no final de semana aí com a dupla Grenal. O Grêmio empatou com o Santos fora de casa, o Inter ganhou em casa aí, tá ali na liderança do Brasileirão, pelo menos em pontos, né, empatado ali com Cruzeiro, Goiás. Corinthians está em primeiro, pela ordem, é Corinthians, Cruzeiro, Inter e Goiás. Todos os quatro com 7 pontos, aí é o saldo, gols marcados que tá diferenciando os clubes, as posições na tabela. Todo mundo com 7 pontos, né, João? Vamos começar falando do Inter, né? O Inter, mais uma vez, largou na frente, levou um certo sufoco no final, né? Até o Abel Braga andou se irritando com a pergunta do repórter que questionou esse detalhe aí, né, João? Mas é uma coisa que vem preocupando, afinal de contas, deixou escapar uma vitória lá no Maracanã contra o Botafogo, que estava 2-0, então é uma questão relevante aí pro técnico avaliar. Exatamente. Tanto é que se ele não tivesse tomado o gol do Sport, provavelmente estaria em primeiro ou até em segundo na tabela, se não fosse aquele gol tomado no fim. Mas eu acho que o repórter fez uma pergunta bem pertinente, porque eu acho que a pergunta não foi só relacionada à partida de ontem. Como tu colocaste aqui agora, eu acho que a pergunta feita pelo colega, ela também considera o jogo do Botafogo. Sim. Que não foi só se fosse por ontem, é normal, eu acho que é normal, até não tiro toda a razão do Abel de reclamar, mas eu acho que é normal. Agora no Campeonato Brasileiro os jogos vão ser mais equilibrados, o nível dos times é mais parecido, não é o Campeonato Gaúcho que Grêmio e Inter enfrentavam um time no interior mais fraco e dominavam 90 minutos da partida. No Brasileirão vai ter essa alternância entre quem, mesmo jogando em casa contra o Sport, que é uma equipe teoricamente mais fraca, eu acredito que vai ter momentos das partidas contra esse tipo de adversário que o Inter vai perder o domínio. Então eu entendi o que o Abel quis colocar, que o Inter teve um melhor rendimento durante boa parte do jogo e o repórter estaria sendo negativo ao fazer aquela pergunta, só que eu não vejo assim. Eu vejo que o repórter fez uma pergunta muito pertinente exatamente em função do desempenho do Inter. Caiu contra o Vitória no segundo tempo, caiu contra o Botafogo no segundo tempo e agora caiu ontem contra o Sport. Sem contar nem a partida contra o Cuiabá, que ela foi os 90 minutos desastrosos. É verdade. Aliás, o Inter não conseguiu repetir aquela grande atuação que teve no segundo Grenal da decisão do Gauchão, né? Exatamente, no segundo Grenal, os primeiros 10 minutos ali do segundo tempo, que foram o que ditou o placar, né? Ditou a goleada, formou a goleada, depois o Inter acabou administrando, deu uma decaída, mas o que era óbvio até, em função do placar já dilatado. E agora até surge a dúvida na cabeça dos torcedores, né? Se aquele jogo, aquelas duas partidas, porque o Grenal da Arena, o Inter também fez um segundo tempo muito bom, se não foram duas partidas de exceção do Inter ao longo do ano, contra um adversário mais forte. Eu acho que não, eu acho que o Inter pode ter desempenhos semelhantes aos dos dois Grenais, apesar de que não vai ser comum, até em função dos adversários que são mais fortes, não mais fortes que o Grêmio, mais fortes do que o Inter estava habituado no Gauchão. Aquelas partidas maravilhosas que foram no Grenais, aquelas não devem se repetir. Talvez seja uma fase de transição aí, então, que exatamente. O time está passando até na cabeça dos jogadores, né? Não dá para relaxar. O próprio D'Alessandro falou isso semana passada, que o time não está pronto. Ele foi perguntado se o time hoje estaria em condição de ser campeão. Ele falou que nenhum time está em condição de ser campeão com 2, 3 jogos. Até acho que ele está certo. Mas é uma fase que o Inter tem que ficar de olho aberto, porque já perdeu 2 pontos no Rio de Janeiro contra o Botafogo, poderia ter perdido mais 2 ontem. E se ficar dando essas bobeiras aí, às vezes pode botar um campeonato fora no início de ano, como agora. E o Inter que mais uma vez surge aí como um dos candidatos ao como título nos últimos 10 anos brasileiro, né? O Inter é candidato ao título brasileiro. E deve estar fechando aí a contratação de um argentino, um atacante, né? O Luque, né? Exatamente. Ele é um argentino muito promissor, começou como meia de ligação, mas na seleção argentina sub-20 foi deslocado para o ataque e tem se firmado nessa posição. É um jovem jogador, né, André? Ele tem bons momentos, é claro, tu procurando na internet, no YouTube, tu acaba achando só grandes momentos dele, não vai pegar as partidas ruins, mas o que o Inter estava querendo era um atacante de velocidade, e isso dá pra ver pelos poucos usos que tem na internet, que ele é muito rápido, só que só a velocidade às vezes não importa, né? Tem que saber se ele vai ter qualidade para concluir as jogadas, para dar um passe bom pros companheiros, mas é
É um investimento, na verdade, até que o Delcir Sonda, que é o empresário, está voltando a investir no Inter, exatamente que é um jogador jovem que pode ter mercado futuro por uma possível revenda aí. Na verdade, o Inter seria quase que uma barriga de aluguel para o Sonda, para ele trazer o jogador valorizar e depois, de repente, ele conseguir colocar no mercado europeu. Beleza. Bom, o Inter que volta a jogar, então, só no próximo final de semana, no sábado, mais uma vez no Beira-Rio, né, contra o Atlético Paranaense. É uma boa oportunidade aí, de repente, para pegar a primeira posição ou se manter lá no topo. Esse jogo vai ser um evento FIFA. Vai ser um jogo que vai ser simulando as características de uma partida da Copa do Mundo em Porto Alegre. Legal. Bom, e o Grêmio, João, foi sábado até a Vila Belmiro lá e não conseguiu sair do 0-0. A gente já falava, né, que é complicado sempre jogar na Vila. Não deixa de ser não chega a ser um mau resultado o empate com o Santos fora de casa, né? Não, eu acredito. Nós até comentamos semana passada que jogar na Vila sempre é difícil, mesmo o Santos não estando numa grande fase. É sempre complicado. O Grêmio só ganhou uma vez no Campeonato Brasileiro do Santos lá, ganhou uma outra vez numa seletiva da Libertadores da América, que teve um brasileiro aí que teve uns anos atrás. O empate em si lá nunca é ruim, mas era um jogo que o Grêmio poderia ter ganho em função do Santos não estar no momento legal, e eu acho que o que mais preocupa os torcedores do Grêmio e a própria direção do time foi o rendimento. Foi uma partida muito fraca tecnicamente. É uma partida que, apesar de, como nós comentamos, o resultado final não ter sido ruim, pelo contrário, eu acho que foi bom, é uma partida que preocupa em função do desempenho do time, praticamente sem chances de gol. Esse que é o fator que eu acho que está mais incomodando a torcida do Grêmio. Não foi nenhum ponto trazido da Vila Belmiro, e sim o desempenho que acaba não dando perspectivas de algo melhor no brasileiro. O torcedor aí que já vem com duas frustrações, o Campeonato Gaúcho, a decisão basicamente, e a Libertadores, e agora vê esse início brasileiro assim meio truncado, meio devagar. Eu acho que isso aí que está incomodando mais. E aí que vem a grande questão, né, João, em relação a esse período aí. O Brasileirão vai ter uma parada aí durante a Copa do Mundo, né? Até a matéria que tu fez hoje no Jornal NH de hoje, da segunda-feira, a direção do Grêmio aproveitar essa parada aí para trazer algum reforço aí pro Anderson Moreira, se é que não vai trocar o comando, acredito. Eu acredito que não, a não ser que aconteça algum desastre nessas últimas partidas aí. Mas certamente o Anderson Moreira vai precisar de mais peças aí para poder tirar algo mais desse grupo. O Grêmio até já trouxe, claro, nenhum reforço que empolga assim a torcida, que foi o Rodriguinho, né, o meia. Isso, é verdade. E o Marquinhos, lateral esquerdo do Figueirense. São dois reforços, claro, não é aquele jogador que vai lotar aeroporto, mas são dois atletas que já vão agregar ao grupo do Grêmio. Ano passado, tu lembraste, a parada da Copa das Confederações fez muito bem ao Grêmio. O Grêmio acabou trocando de treinador, também vinha de uma eliminação na Libertadores, e aqueles dias de pausa no Brasileirão acabaram dando um ânimo novo com o Renato Gaúcho, algumas mudanças no plantel, e o Grêmio acabou crescendo muito. E esse ano isso pode acontecer de novo. É verdade. Claro, essas condições financeiras do Grêmio, sempre o direito de imagem estava atrasado até outro dia, não me parece que ainda estão atrasado dos jogadores. As condições financeiras do Grêmio parece que não dão perspectiva de uma contratação de mais peso. O Diego Tardelli é um cara que interessa, é um baita atacante que está em litígio lá com o treinador dele, com o Evir Coupe no Atlético Mineiro, poderia ser uma opção. O próprio Walter, que está na reserva do Fluminense, também já andou reclamando, seria outra opção, só que acabam sendo jogadores caros. E o Grêmio, o próprio Rui Costa, o vice-executivo do Grêmio, o diretor executivo, perdão, já disse que são duas contratações muito difíceis em função do valor. Beleza. Bom, João, o pessoal já está pedindo para a gente encerrar o programa, que estamos falando demais aqui. Só lembrar que o Novo Hamburgo aí faz o último treino hoje, amanhã de manhã, terça-feira, viaja para Curitiba, onde na quarta-feira, às 7h30 da noite, enfrenta o J. Malucelli pelo segundo jogo, né, o jogo de volta da segunda fase da Copa do Brasil. Ganhou 1-0 aqui no Estádio do Vale, e o empate lá garante o Noia na próxima fase. Então vamos ficar de olho aí, na torcida aí também pelo Novo Hamburgo. Então tá, por hoje a gente fica por aqui. Amanhã, terça-feira, a gente está de volta. Fica ligado aí e nos acompanhe. Até mais.